Parashá 4. Hayei Sará, a vida de Sara. Bereshit 23. Sará viveu até os 127 anos. Esses foram os anos da vida de Sará. Ela morreu em Kiriat Arba, cidade também conhecida por Hebron, na terra de Canaã. E Abraham foi lamentar-se por causa de Sará e chorar por ela. Então ele se levantou do lugar onde estava, sua morta, e disse aos filhos de Het: Sou estrangeiro entre vocês. Permitam-me adquirir um local para sepultar entre vocês, para eu poder sepultar minha mulher morta. Os filhos de Het responderam a Abraham: Ouçam-nos, meu senhor. Você é um príncipe de Deus entre nós, por isso escolha qualquer de nossos túmulos para sepultar a morta. Nenhum de nós se recusará a dar a você um túmulo para o sepultamento de sua morta. Abraham se levantou, curvou-se diante do povo da terra, os filhos de Het, e lhes disse: Se for seu desejo ajudar a sepultar minha morta, então me ouçam. Peçam a Efron, o filho de Tsocar, para me dar a caverna de Marpelar, que ele possui, a que se encontra na parte final de seu campo. Que ele a venda para mim, pelo preço integral na presença de vocês. Então possuirei um local próprio para sepultar. Efron, o Hiti, estava sentado entre os filhos de Het e deu a Abraham sua resposta na presença dos filhos de Het, que pertenciam ao conselho da cidade. Não, meu senhor, ouça-me, eu dou a você o campo, com a caverna, dou-o a você. Na presença do meu povo, eu o dou a você. Abraham curvou-se diante do povo da terra e disse a Efron para todos ouvirem: Por favor, seja bondoso comigo e ouça-me. Eu pagarei o preço do campo. Aceite-o de mim e sepultarei minha morta ali. Efron, porém, respondeu a Abraham: Meu senhor, ouça-me. Um lote de terra que vale 400 shkalim de prata. O que isso significa entre mim e você? Apenas sepulte ali a sua morta. Abraham entendeu o que Efron disse. Por isso ele pesou para Efron a quantia de dinheiro especificada na presença dos filhos de Het, 400 halim de prata, corrente entre os mercadores, 4,5 quilos. Assim o campo de Efron em Marpelar, que se encontra junto a Manre, o campo, a caverna e todas as árvores dentro dele e à sua volta, foram transferidos para Abraham como sua propriedade na presença dos filhos de Het, que pertenciam ao conselho da cidade. Então Abraham sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Marpelar, junto a Manre, local também conhecido por Hebron, na terra de Canaã. O campo e a caverna foram comprados por Abraham dos filhos de Het, como um local para sepultamento de sua propriedade. 24. A essa altura, Abraham era idoso de idade avançada, e Adonai abençoou Abraham em tudo. Abraham disse ao servo que lhe servia há mais tempo, que estava incumbido de tudo que ele possuía: Ponha a mão sobre minha coxa, pois desejo que você jure por Adonai, Deus do céu e Deus da terra, que não escolherá uma mulher para o meu filho dentre as mulheres do Kenagani, entre os quais vivo, mas vá à minha terra natal, a meus parentes, e escolha uma mulher para o meu filho Itzhak. O servo respondeu: E se nenhuma mulher desejar seguir-me até esta terra, devo então levar seu filho de volta à terra de sua procedência? Disse-lhe Abraham: Cuide de não levar meu filho para lá. Adonai, o Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra em que nasci, que conversou comigo e jurou-me: Darei esta terra a seus descendentes, ele enviará o anjo à sua frente, e você deve trazer de lá a mulher para meu filho. Mas se a mulher não estiver disposta a seguir você, então você estará liberado da sua obrigação pela qual jurou. Apenas não leve meu filho para lá.
O servo pôs a mão sobre a coxa de Abraham, seu senhor, e lhe fez o juramento acerca da incumbência. Então o servo levou 10 camelos de seu senhor e todos os tipos de presentes da parte de seu senhor. Levantou-se e partiu para Aram Naharaim, a cidade de Nahor. À tarde, quando as mulheres saíram para buscar água, ele fez os camelos ajoelharem-se fora da cidade junto ao poço. Ele disse: Adonai, Deus de meu senhor Abraham, por favor, permita-me ser bem-sucedido hoje e mostra a tua graça a meu senhor Abraham. Aqui estou junto à fonte para onde as filhas dos habitantes locais saem para buscar água. Direi a uma das jovens: por favor, desça seu jarro para que eu possa beber. Se ela responder: sim, beba, e eu também darei água a seus camelos, então que seja ela a que tu desejas para teu servo Itzhak. Desse modo, saberei que demonstraste graça a meu senhor. Antes que ele terminasse de falar, Rivká, a filha de Betuel, filho de Milcá, a mulher de Nahor, irmão de Abraham, chegou com seu jarro sobre o ombro. A jovem era muito bonita, uma virgem, pois jamais mantivera relações sexuais com nenhum homem. Ela desceu à fonte, encheu o jarro e subiu. O servo correu ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um gole de água de seu jarro para beber. Beba, meu senhor. Ela respondeu, e de imediato baixou o jarro até o braço e o deixou beber. Quando ela acabou de lhe dar de beber, disse: também tirarei água para seus camelos, até que tenham bebido o suficiente. Ela esvaziou rapidamente o jarro na gamela e então correu outra vez ao poço para tirar água e continuou tirando água para todos os camelos dele. O homem observou-a em silêncio, esperando para saber se Adonai tornara sua viagem bem-sucedida ou não. Quando os camelos pararam de beber, o homem pegou um anel de ouro para usar no nariz, com o peso de cerca de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro, com o peso de cerca de 90 gramas, e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, existe algum espaço na casa de seu pai para nós passarmos a noite? Ela respondeu: sou filha de Betuel, o filho que Milcá gerou para Nahor. E acrescentou: temos muita palha e forragem, e espaço para passarem a noite. O homem curvou a cabeça e prostrou-se diante de Adonai. Então ele disse: bendito seja Adonai, Deus de meu senhor Abraham, que tem mantido seu amor leal por meu senhor, pois Adonai guiou-me à casa dos parentes de meu senhor. A jovem correu e contou à casa de sua mãe o que acontecera. Rivká tinha um irmão chamado Lavan. Quando ele viu o anel para usar no nariz, as pulseiras nos braços de sua irmã, e além disso, quando ouviu sua irmã Rivká contar o que o homem lhe dissera, correu até a fonte e encontrou o homem em pé ali com os camelos. Entre, ele disse, você que foi abençoado por Adonai, porque está em pé aí fora quando preparei lugar na casa e um local para os camelos? Então o homem entrou, e enquanto os camelos eram descarregados e lhes eram dadas palha e forragem, trouxeram-lhe água para lavar os pés e os pés dos homens que estavam com ele. No entanto, quando a refeição foi servida diante dele, ele disse: não comerei até dizer o que preciso. Lavan disse: diga. Ele disse: sou servo de Abraham. Adonai abençoou muitíssimo o meu senhor, de modo que ele se tornou muito rico. Ele lhe deu rebanhos, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sará, a mulher de meu senhor, deu a ele um filho quando era idosa, e ele lhe deu tudo o que possui. Meu senhor fez-me jurar, dizendo: você não deve escolher uma mulher para meu filho dentre as mulheres do Canaã, entre quem eu vivo. Em vez disso, vá à casa de meu pai, aos meus parentes, e escolha uma mulher para meu filho.
Eu disse a meu senhor: e se nenhuma mulher desejar seguir-me? Abraham respondeu-me: Adonai, em cuja presença vivo, enviará seu anjo com você para tornar sua viagem bem-sucedida, e você deverá escolher uma mulher para meu filho dentre os parentes na casa de meu pai. Isso livrará você de sua obrigação feita sob juramento. Contudo, se você chegar aos meus parentes e eles se recusarem a dá-la a você, também isso livrará você do juramento feito a mim. Por isso hoje eu cheguei à fonte e disse: Adonai, Deus de meu senhor Abraham, se tu tornares minha viagem bem-sucedida em seu propósito, então aqui estou, em pé junto à fonte. Direi a uma das jovens que vier tirar água: dê-me um gole de água de seu jarro. Se ela responder: sim, beba, e darei água também a seus camelos, então que seja ela a mulher que tu desejas para o filho de meu senhor. E antes mesmo de eu terminar de falar em meu coração, Rivká chegou ali com seu jarro ao ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. Quando eu lhe disse: por favor, deixe-me beber, ela de imediato abaixou o jarro do ombro e disse: beba, e darei de beber também a seus camelos. Portanto eu bebi, e ela deu também para os camelos. Eu lhe perguntei: de quem você é filha? E ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Nahor, a quem Milcá gerou. Então coloquei-lhe o anel no nariz e as pulseiras nos braços. Curvei a cabeça, prostrei-me diante de Adonai e bendisse Adonai, Deus de meu senhor Abraham, por ter me guiado no caminho correto para obter a filha, neta do irmão de meu senhor, para seu filho. Por isso, agora, se vocês intentam demonstrar graça e verdade para com meu senhor, digam-me. Caso contrário, digam-me para eu me dirigir a outro lugar. Lavan e Betuel responderam: pelo fato de isso proceder de Adonai, não podemos dizer a você nada para o bem nem para o mal. Rivká está aqui, diante de você. Pegue-a e vá. Que ela seja a mulher do filho de seu senhor, como Adonai disse. Quando o servo de Abraham ouviu o que disseram, prostrou-se com o rosto em terra diante de Adonai. Então o servo tirou joias de prata e de ouro e também roupas e deu-as a Rivká. Ele também deu presentes valiosos a seu irmão e a sua mãe. Então ele e seus homens comeram, beberam e passaram ali a noite. Pela manhã eles se levantaram e ele disse: mandem-me de volta a meu senhor. O irmão e a mãe de Rivká disseram: que a jovem permaneça conosco mais uns dias, uns 10 pelo menos. Depois disso ela irá. Ele lhes respondeu: não me atrasem, pois Adonai tornou minha viagem bem-sucedida. Deixem-me voltar a meu senhor. Eles disseram: chamaremos a jovem e veremos o que ela diz. Eles chamaram Rivká e perguntaram: você irá com este homem? E ela respondeu: irei. Então eles enviaram Rivká, sua irmã, com sua serva, com o servo de Abraham e seus homens. Eles abençoaram Rivká com estas palavras: nossa irmã, que você seja a mãe de milhões, e que seus descendentes possuam as cidades de quem os odiar. Então Rivká e suas acompanhantes montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim, o servo levou Rivká e continuou seu caminho. Enquanto isso, Yitzhak, certa tarde, depois de chegar da estrada de Beer Lahai Roi, ele vivia no Negev, saiu para andar no campo, e quando levantou os olhos, viu camelos se aproximando. Rivká também levantou os olhos e, ao ver Yitzhak, desmontou com rapidez do camelo. Ela disse ao servo: quem é esse homem que anda no campo em nossa direção? Quando o servo respondeu: é meu senhor, ela pegou o véu e cobriu-se. O servo contou a Yitzhak tudo o que fez. Então Yitzhak levou-a à tenda de Sará, sua mãe, e Rivká tornou-se sua mulher. E ele a amou. Assim, Yitzhak foi consolado pela perda de sua mãe. 25. Abraham tomou outra mulher, chamada Keturá. Ela deu à luz para ele Zimram, Yokshan, Medan, Midian, Ishba e Shuar. Yokshan foi o pai de Shva e Dedan. Os filhos de Dedan foram os Ashurim,
Litushim e Lumim. Os filhos de Midian foram Eifá, Gefer, Hanor, Avdá e Eldagá. Todos eles foram descendentes de Keturá. Avraham deu todos os seus bens a Yitzhak, mas aos filhos de suas concubinas ele deu concessões enquanto estava vivo e enviou-os a leste à terra de Quedem, longe de Yitzhak, seu filho. Avraham viveu durante 175 anos. Então Avraham exalou o último suspiro morrendo com idade avançada, um homem idoso que viveu muitos anos, e ele foi reunido a seu povo. Yitzhak e Ishmael, seus filhos, sepultaram-no na caverna de Marpelá, no campo de Gefrom, o filho de Tsohar, o Iti, junto a Manre, o campo que Avraham adquiriu dos filhos de Het. Avraham foi sepultado ali com Sará, sua mulher. Depois da morte de Avraham, Deus abençoou Yitzhak, seu filho, e Yitzhak viveu perto de Beer Lahai Roi. Eis a genealogia de Ismael, filho de Avraham, gerado por Agar, a egípcia, para Avraham. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados de acordo com a ordem de seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Navaiot, seguido por Kedar, Adbeel, Mivsan, Mishma, Dumá, Massá, Hadad, Teimá, Itur, Nafish e Kedmá. Esses são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes de acordo com seus assentamentos e campos, 12 líderes tribais. E Ismael viveu durante 137 anos, então ele exalou o último suspiro e morreu, e foi reunido a seu povo. Os filhos de Ismael viveram entre Havilá e Shur, perto do Egito. Quando se vai em direção a Ashur, ele se estabeleceu perto de todos os seus parentes. Mlachim Aleph 1. O rei Davi envelheceu, e os anos lhe tiraram o vigor. Ele não conseguia se aquecer, nem mesmo quando o cobriam com cobertores. Seus servos lhe disseram: "Deixa que encontremos uma jovem virgem para o Senhor, o rei. Ela poderia assistir o rei e servir de companhia para ele. Poderia deitar-se próxima ao rei, de maneira que meu senhor o rei ficaria aquecido." Depois de procurar em todo o território de Israel por uma bela jovem, eles encontraram Avishag, a Shunamite, e a trouxeram ao rei. A moça era muito bonita e tornou-se companhia para o rei. Ela cuidava dele, mas o rei não teve relações sexuais com ela. Adoniá, o filho de Hagit, passou a declarar-se rei. Para isso, preparou carruagens e cavaleiros, com 50 homens para marcharem adiante dele. Seu pai jamais o tinha confrontado ao longo de toda a sua vida, questionando-o: "Por que você se comporta dessa maneira?" Além disso, ele era um homem muito bonito. Havia nascido depois de Avshalom. Ele fez um acordo com Yoav, o filho de Tzruiá, e Aviatar, o Kohen, e ambos ajudaram Adoniá. No entanto, Tzadok, o Kohen, e Benaia, o filho de Joiada, Natan, o profeta, Shim'i, Rei e a guarda de elite de David não deram apoio a Adoniá. Certo dia, Adoniá sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos na pedra de Zorlet, em Gen-Rogel. Ele reuniu todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei, mas não chamou Natan, o profeta, nem Benaia, nem a guarda de elite, nem Shlomo, seu irmão. Natan foi a Bat-sheva, a mãe de Shlomo, e disse: "Você não ouviu que Adoniá, o filho de Hagit, tem se declarado rei sem o consentimento de David, nosso senhor? Agora venha, por favor, e deixe-me dar a você um conselho, de maneira que você possa salvar tanto sua vida quanto a de seu filho Shlomo. Vá e apresente-se ao rei David e diga-lhe:
Meu senhor rei, tu não juraste à tua serva, dizendo: seu filho Shlomo será o próximo rei depois de mim, ele se assentará no meu trono? Porque então Adoniá é o rei. Nesse momento, enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu também entrarei e confirmarei o que você estiver dizendo. Bat-sheva apresentou-se ao rei em sua sala. O rei estava bem velho. Avishag, a Shunamite, estava servindo o rei. Bat-sheva ajoelhou-se, prostrando-se diante do rei. Ele perguntou: o que você quer? Ela respondeu: meu senhor, tu juraste à tua serva por Adonai, teu Deus: seu filho Shlomo será o rei depois de mim, ele se assentará no meu trono. Agora, porém, aqui está Adoniá reinando como rei, e tu, meu rei, não sabes nada sobre isso. Ele tem sacrificado bois, novilhos gordos e ovelhas em grande número, e tem reunido todos os filhos do rei, Eviatar, o sacerdote, e Joav, o comandante do exército, mas ele não chamou Shlomo teu servo. Saiba também, meu senhor e rei, que os olhos de todo Israel estão sobre ele. Todos estão esperando que lhes digas quem deve assentar-se no trono de meu senhor o rei. Caso isso não aconteça, quando meu senhor o rei dormir com seus antepassados, eu e meu filho Shlomo seremos considerados criminosos. Nesse momento, enquanto ela ainda estava falando com o rei, Natã, o profeta, chegou. Eles anunciaram ao rei: Natã, o profeta, está aqui. Depois de entrar na presença do rei, ele se prostrou diante dele com o rosto em terra. Natã disse: meu senhor rei, tu disseste: Adoniá será rei depois de mim, ele se assentará no meu trono? Pois ele mandou matar bois, novilhos gordos e ovelhas em grande número, e reuniu todos os filhos do rei, os comandantes das tropas, e Eviatar, o Cohen, agora mesmo. Eles estão comendo e bebendo em sua presença e proclamando: vida longa a Adoniá, o rei. Contudo, ele não chamou teu servo, nem Tzadok, o Cohen, nem Benaia, o filho de Joiada, nem seu servo, Shlomo. Isso foi autorizado por meu senhor o rei, sem que dissesses a este teu servo quem se assentaria no trono de meu senhor o rei? O rei David respondeu, dizendo: tragam Bat-sheva até aqui. Ela entrou na presença do rei e ficou diante dele. Então o rei fez um voto: assim como vive Adonai, que tem me livrado de toda a adversidade, eu juro a você pelo Deus de Israel, seu filho Shlomo será rei depois de mim. Ele se assentará em meu trono, em meu lugar, e eu farei isso hoje. Bat-sheva ajoelhou-se com o rosto em terra, prostrou-se diante do rei e disse: que meu senhor, o rei David, viva para sempre. Brit Hadashah, Matityahu 8. Depois de Yeshua ter descido do monte, grandes multidões o seguiram. Então um homem afligido com Tsaraat, aproximando-se, ajoelhou-se na frente dele e disse: Senhor, se você quiser, pode me purificar. Yeshua estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fique limpo. Imediatamente ele foi limpo de sua Tsaraat. Em seguida, Yeshua lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas como testemunho ao povo, vá, deixe o Kohen examinar você e ofereça o sacrifício ordenado por Moshe. Assim que Yeshua entrou em Cafarnaum, um oficial do exército romano aproximou-se e implorou ajuda. Senhor, meu ordenança está deitado em casa, paralisado e sofrendo terrivelmente. Yeshua disse: irei e o curarei. O oficial respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa. Ao contrário, se apenas ordenar, minha ordenança se recuperará. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. A meu escravo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Yeshua se admirou e disse às pessoas que o seguiam: sim,
Eu lhes digo que não encontrei ninguém em Israel com tamanha confiança. Além disso, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão seus lugares na festa no reino do céu com Abraham, Isaac e Jacob. Mas os nascidos no reino serão lançados fora, na escuridão, onde as pessoas lamentarão e rangerão os dentes. Então Yeshua disse ao oficial: vá, seja feito segundo a sua confiança. E seu ordenança foi curado naquele momento. Yeshua foi à casa de Quefá e lá viu a sogra de Quefá doente, acamada e com febre. Ele tocou sua mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, muitas pessoas mantidas sob poder de demônios lhe foram trazidas. Ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Isso aconteceu para cumprir o que disse o profeta Yeshayahu. Ele tomou sobre si nossas fraquezas e carregou nossas doenças. Quando Yeshua viu a multidão a seu redor, deu ordens para atravessar o lago. Um mestre da Torá se aproximou e lhe disse: Rabi, eu o seguirei aonde você for. Yeshua lhe respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem um lar. Outro talmide lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Yeshua respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem seus mortos. Ele entrou no barco e seus talmidim o seguiram. De repente, uma violenta tempestade levantou-se no lago, de forma que as ondas passavam impetuosamente sobre o barco. No entanto, Yeshua estava dormindo. Então foram acordá-lo, dizendo: Senhor, socorro, vamos morrer. Ele lhes disse: por que vocês estão com medo? Que pouca confiança vocês têm. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e as ondas, e houve uma calmaria repentina. Os homens ficaram perplexos. Eles perguntaram: que tipo de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Yeshua chegou ao outro lado do lago, no território dos Gadarenos, saíram das cavernas usadas como sepulturas 2 homens controlados por demônios, tão violentos que ninguém ousava viajar por aquela estrada. Eles gritavam: o que você quer de nós, filho de Deus? Veio aqui para nos torturar antes do tempo devido? A certa distância deles, uma grande quantidade de porcos estava pastando. Os demônios lhe imploraram: se você quer nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. E ele lhes disse: podem ir. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou no lago e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram a história toda, incluindo o que aconteceu aos homens demonizados. Por causa disso, toda a cidade saiu ao encontro de Yeshua. Quando o viram, imploraram-lhe que deixasse seu distrito. Matitiahu 9. Então ele entrou em um barco, atravessou novamente o lago e voltou para sua cidade. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem paralisado, deitado em um colchão. Quando Yeshua viu a confiança deles, disse ao homem paralisado: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Ao ver isso, alguns mestres da Torá disseram entre si mesmos: este homem está blasfemando. Yeshua, sabendo o que eles pensavam, disse: por que vocês alimentam pensamentos maus no coração? Digam-me, o que é mais fácil falar? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Vejam, eu provarei a vocês que o Filho do Homem possui autoridade na terra para perdoar pecados. Então ele disse ao homem paralisado: levante-se, pegue seu colchão e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando a multidão viu isso,
ficou apavorada e as pessoas disseram uma brachá ao Deus doador de tamanha autoridade a seres humanos. Assim que Yeshua saiu de lá, viu um coletor de impostos chamado Matitiahu sentado na coletoria. Ele lhe disse: "Siga-me." Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Yeshua estava comendo em uma casa, muitos coletores de impostos e pecadores vieram e se ajuntaram a ele e a seus talmidim durante a refeição. Quando os Purushim viram isso, disseram aos talmidim: "Por que o rabi de vocês come com coletores de impostos e pecadores?" Yeshua ouviu a pergunta e respondeu: "Quem precisa de médico não são os que têm saúde, mas os doentes. Entretanto, vocês deveriam aprender o que isto significa. Prefiro compaixão a sacrifícios de animais, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores." A seguir, os talmidim de Yohanan vieram a ele e perguntaram: "Por que nós e os Purushim jejuamos com frequência, mas seus talmidim não jejuam?" Yeshua lhes disse: "Podem os convidados para o casamento lamentar enquanto o noivo ainda está com eles? Mas virá o tempo em que o noivo será levado para longe deles. Então eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em um casaco velho, porque o remendo forçará o casaco e deixará o buraco maior. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Não, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam." Enquanto ele estava falando, um oficial se aproximou, ajoelhou-se diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer, mas se você vier e puser sua mão sobre ela, ela viverá." Yeshua, com seus talmidim, levantou-se e o seguiu. Uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos chegou por trás dele e tocou a tzitzit do seu manto, porque ela disse a si mesma: "Se eu tão somente tocar o manto dele, serei curada." Yeshua virou-se, viu-a e disse: "Coragem, filha, sua confiança a curou." E ela foi curada imediatamente. Quando Yeshua chegou à casa do oficial e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: "Todos para fora! A garota não morreu, está apenas dormindo." As pessoas riram dele. Depois de pô-las para fora, ele entrou e segurou a mão da menina, e ela se levantou. A notícia desse acontecimento se espalhou por toda a região. Assim que Yeshua saiu dali, 2 homens cegos começaram a segui-lo, gritando: "Filho de David, tenha dó de nós." Quando ele entrou em uma casa, os cegos se aproximaram e Yeshua lhes disse: "Vocês acreditam que eu tenha poder para fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então tocou-lhes os olhos e disse: "Que lhes seja feito de acordo com sua confiança." E a visão deles foi restaurada. Yeshua os advertiu severamente: "Cuidem para que ninguém saiba disso." Eles, entretanto, saíram e falaram sobre ele por todo o distrito. Enquanto eles iam embora, um homem controlado por um demônio e incapaz de falar foi levado a Yeshua. Depois da expulsão do demônio, o homem que estivera mudo falou, e a multidão ficou admirada. As pessoas disseram: "Nunca se viu em Israel nada parecido." Mas os Purushim disseram: "É por intermédio do líder dos demônios que ele expulsa demônios." Yeshua ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças e fraquezas. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos talmidim: "A colheita é farta, mas os trabalhadores são poucos. Orem para que o Senhor da colheita envie trabalhadores para a colheita."